Então, é, galerinha do sétimo ano, né? Estamos aqui, mais uma aula. A aula de hoje a gente vai estudar sobre a pirataria, né, e a colonização na América. Então, a aula do sétimo ano de História é sobre a pirataria e a colonização na América, né? Nessa imagem, como nós observamos aqui, ou seja, essa imagem ela mostra o que é a captura, né, do pirata, Barba Negra, né? Ou seja, esta pintura é do século XX, né? Seja atribuída, né, aos estadunidenses, né? Jean-Léon Jerome Ferris, né? Que representa, né, a batalha entre o Barba Negra e o tenente, né, Maynard, né? Na Bahia, né, de Ocracoke, né? Virgínia, nos Estados Unidos, né? Ocorrida no ano de 1718, né? De uma coleção particular, né? Então aqui a gente está observando nessa questão da pirataria e a colonização da América. Então um pequeno resumo, né? Dessa aula, né? Sobre esse tema, né? Então a gente não sei se vocês já ouviram, né, falar, né, do famoso pirata Barba Negra, né, que representado, né, na imagem aí, como a gente acabamos de observar. Em outros, é, né, piratas, né, lendários, como o Capitão Kidd, Capitão Gancho, entre outros, né? Então a gente vai estudar nesse capítulo, né, como nós já falamos, né, nascido provavelmente, né, no ano de 1680 na cidade de Bristol, na Inglaterra, e morto, né, em 1718, né, na batalha representada nesta imagem, né. Edward Teck, né, é um dos mais famosos, né, piratas, né, da história. Diferentemente, né, dos cosários, né, como eram chamados naqueles que pilhavam, né, pelos mares e amando, né, dos reis, Barba Negra, né, ele agia por conta própria. Afinal, no século XVII, a pirataria, né, era uma empresa, né, ou seja, uma espécie, né, de crime organizado, né, dos mares. E o processo de colonização da América está relacionado à consolidação, né, das monarquias absolutistas e ao poderio naval, né, desses reinos europeus, né, incluindo a pirataria, né, nos mares. Tudo está, né, relacionado, né, com a formação do sistema econômico batizado, né, de mercantilismo, né, que a gente vai estudar nesse capítulo também a questão do mercantilismo, do capitalismo mercantilista. E aqui a gente observa, né, aqui a gente vai observar negociar e piratear, e o mercantilismo, né, e o capitalismo, né, o que são, né? Nessa imagem a gente observa, né, que é o pirata William, né, Kidd, né, enterrando seu tesouro, né, em Orkneys, Islândia, né, uma ilha, né, ao sul do atual Canadá. Tá aqui no céu uma litografia, né, do século XIX, né, também de uma coleção particular. Então aqui a gente observando, né, negociar e piratear e o mercantilismo e o capitalismo. Então, quando a gente observa negociar e piratear, aqui, né, vai estar relacionado com William Kidd, né, era mais velho de que Barba Negra, né, nasceu na Escócia em 1645, filho, né, de uma família pobre. Quase nada se sabe, né, de sua vida antes, né, de tornar-se um grande capitão de navio pirata, né? Quando já estava com 30 e poucos anos, ele deve ter servido a outros piratas antes de se tornar capitão, né? Capitão Kidd, né, navegou por toda a parte, né, na costa oriental da África, no Caribe, na América do Norte. Ele negociava, né, com as populações locais, mas o que preferia, né, mesmo era piratear, né, saqueando navios de inimigos, né, dos ingleses. No início, né, da carreira, né, contou com o apoio, né, da coroa inglesa. Era mais um corsário, né, do que pirata, né. Com o tempo, né, o capitão passou, né, a desagradar as companhias, né, do comércio que detinha o monopólio dos negócios, né, nas colônias inglesas.
Mas havia mesmo, né, uma grande diferença, né, entre negociar e piratear, né, como a gente observou, né, nos séculos XVI e século XVII, essa questão da pirataria. Né? Então, e essa questão mercantilismo, né, e o capitalismo, o que é mesmo, né? Ou seja, havia pouca diferença entre negociar e piratear, né? Nessa fase mercantil do capitalismo, tanto faziam para um país ou reino investir em lavouras, né, de exportação nas colônias, ou armar, né, navios para saquear no oceano as frotas, né, de reinos inimigos. Os ministros, né, das finanças, né, da França no século XVII, por exemplo, né, Jean Baptiste, dizia que a prosperidade econômica de qualquer reino dependia, né, da pobreza, né, de outros, né, valia tudo nessa guerra. Pois, segundo Colbert, né, somente a abundância, né, de dinheiro, ouro e prata, né, no tesouro dos estados pode, né, indicar o tamanho, né, de seu poder. Logo, as coroas, né, deviam se empenhar, né, como conquistar colônias, ou fundar entrepostos, né, comerciais na África, América, Ásia, para implantar lavouras, né, de exportação na América, como açúcar, tabaco, algodão, e vai explorar metais, né, preciosos, ou comprar especiarias, né, no Oriente. Controlar o comércio, né, com as colônias de forma exclusiva, né, impedindo, né, que os outros países europeus rompessem tal exclusividade. Vender mais do que comprar dos outros reinos estrangeiros. Roubar navios, né, de outros países pelos mares, né, saqueando as mercadorias que o rival, né, tentava levar ao próprio país. Né? E neste, né, último ponto, né, que os piratas entraram em cena, sobretudo no século XVII. Então, esse modo, né, de pensar a economia internacional adotado na França e em outros estados europeus deu origem, né, a uma política econômica chamada mercantilismo ou colbertismo, né, como a chamaram, né, os franceses. Então isso é a questão, né, de como a gente pode entender negociar, piratear e o mercantilismo e o capitalismo. Já que nesse ponto a gente vai observar o mundo dos ibéricos, né? Portugal império, né? Portugal império marítimo, né? Nesse mapa aqui a gente observa, né, o Império Português na segunda metade, né, do século XVI. Aqui a gente observa essas aqui, né, o território Portugal, né? Ou seja, essas partezinhas aqui, quando a gente observa aqui, por exemplo, aqui no Brasil, território de Portugal. A gente observa aqui na Angola, né? Também os territórios, né, de Portugal. Então, a gente vai observar aqui, né? Isso aqui é elaborado com base no Atlas da História do Mundo, né? Um mapa relacionado, né, com o Império Português na segunda metade do século XVI. E aqui a gente observando, né, o mundo dos impérios, dos ibéricos, né? Em 1448, né, Bartolomeu Dias, né, dobrou, né, o cabo, né, de Tormentas no sul da África. 10 anos, né, depois, Vasco da Gama chegou, né, a Calicut, né, na Índia, em 1500. Pedro Alves Cabral, né, avistou o litoral do atual estado da Bahia, né, nas redondezas, né, de Porto Seguro. Em 1492, Colombo descobriu, né, o novo mundo, né, para os europeus, cerca de 20 anos após. Né, Cortés, né, derrubou o Império Azteca e pouco depois, né, Pizarro conquistou o Império Inca, dominando, né, essas regiões. Os espanhóis, né, impuseram, né, um monopólio comercial sobre eles. Esses fatos, né, marcaram o início, né, do grande império
marítimo, né, português, e o surgimento das colônias espanholas, né, na América, confirmando que a prática, né, do mercantilismo já havia feito, né, sua estreia na Europa muito antes do nascimento de Colbert, né? A expansão marítima europeia, de que os países ibéricos, né, foram pioneiros, né, resultou na formação de extensos impérios coloniais. Já Portugal, o Império Marítimo, né, como a gente vai observando, é favorecido, né, por sua privilegiada localização geográfica. Ele está localizado no extremo ocidental da Europa e próximo do norte da África, né, e é banhado pelo Oceano Atlântico, né, e pela experiência, né, acumulada na navegação oceânica, né. Portugal saiu na frente num processo, né, de expansão comercial e marítimo, né, que marcou o século XVI europeu, né, e construiu um império, né, mesmo se limitando em ocupar litoral, né, das regiões importantes, né, para o seu comércio marítimo, destacadas, né, como a gente observar aí destacada nesse mapa em vermelho, né, podemos dizer que Portugal ele construiu um vasto, né, império. Os portugueses fundaram, né, fortalezas e feitorias no litoral de várias regiões do globo e apenas, né, em casos raros arriscaram-se, né, construir fortes, né, no interior da África e da Índia. Mesmo no Brasil, né, durante o século XVI, a presença portuguesa foi apenas na região litorânea, né, como a gente observa aqui, ou seja, Portugal ele ocupou a região brasileira apenas nessa região litorânea, aqui no limite, né, do Oceano Atlântico, né, como a gente pode observar aqui nesse mapa. Aqui a gente vai observar a Espanha, né, e seu império, né, de metais, né, que a gente observa aqui o trabalho indígena, né, na mina da prata de Potosí, né, gravura, né, ou seja, de 1597, de uma coleção particular. Então aqui a gente vai poder entender um pouquinho, né, sobre Espanha, né, e seu império dos metais, né, ou seja, desde a primeira metade do século XVI, os espanhóis, né, organizaram seu império colonial para dele, né, extrair metais preciosos, ouros e pratas, né, construíram nas cidades ou utilizaram, né, a já existente, né, dos indígenas, né, para montar a administração real na América. E os espanhóis, né, enviaram funcionários da metrópole para a organização do território, né, e controlar tanto a população indígena quanto os conquistadores, né, os indígenas para quem trabalhasse, né, a economia colonial, os conquistadores, né, os seus filhos para que obedecesse, né, aos decretos reais e pagasse, né, os impostos reais. Então aqui a gente pode observar um pouquinho, né, dessa questão da Espanha, né, e seu império dos metais. Já que a gente vai observar as frotas, né, e galeões e piratas, né, do Caribe, né, como a gente observa aqui nessa imagem, né, ou seja, piratas a bordo, né, em galeão, né, espanhol no Oceano Atlântico, né, gravura do século XVI, né, também de uma coleção particular. Então a gente vai entender, né, o que foi essas frotas galeões, né? Então o que foi isso, né? Então as frotas galeões é uma das formas encontradas, né, pela coroa espanhola para defender, né, seu domínio colonial da América, né, que foi proteger, né, sua marinha mercante, né, com navios de guerra. Assim surgiu o sistema, né, de frotas e galeões. Como a gente Colbert, né, como a gente viu anterior, disse, né, que o comércio internacional era uma guerra. Então, de acordo com esse sistema, né, navios de guerra escoltavam, né, as frotas espanholas que partiam, né, de Sevilha ou Cádiz, né, carregados, né, de mercadorias europeias em direção à América. Também, né, as que lá vinham repletas, né, de metais preciosos e outros produtos, né? E o sistema funcionou muito bem no século XVI. Já no século XVII, né, foi enfraquecido
pela pirataria, né? Como dizia Colbert. Somente a abundância, né, do dinheiro, ouro e prata e tesouro dos estados pode indicar o tamanho, né, de seu poder. Então a gente observa que no século XVI, né, as frotas de galeões funcionaram. A partir do século XVII, né, com a questão dos piratas, né, diminuiu essa questão. E aqui a gente observando, né, os piratas do Caribe, né, como a gente pode caracterizar, né, como começou no século 17, né, foi o século, né, da piratarias, né, piratas ingleses, holandeses e franceses, né, transformaram o Mar do Caribe em um verdadeiro campo, né, de batalha por conta própria, né, ou com apoio oficial, né. Eles se fixavam, né, em vários pontos, né, das Antilhas, fazendo delas, né, seu quartel-general. Mas as ilhas do Caribe, né, ou seja, não pertenciam à Espanha, no papel ou de acordo com o Tratado de Tordesilhas, sim. Na prática, não, né. Os países excluídos pela decisão papal, né, nunca aceitaram, né, a divisão do mundo ultramarina, né, entre os reinos ibéricos, com o enfraquecimento da coroa espanhola, e várias ilhas, né, foram abandonadas, né, tomadas por ladrões do mar, que suas ações, né, corsárias, né, contribuíram para esse enfraquecimento. Então aqui a gente pode entender um pouquinho mais do que foi as frotas galeões e os piratas do Caribe. Agora a gente vai observar o mar, né, é dos piratas, né, que a gente observa o mar é dos piratas. Então aqui nesse primeiro mapa, nessa primeira imagem, né, a gente observa, né, os piratas franceses, né, saqueiam a cidade espanhola, né, de Chorachena em 1556, né, uma gravura do século XVI, né, e já nesse outro mapa aqui a gente vai observar as ilhas, né, do Caribe, né, ou seja, do século XVII, né, ou seja, aqui nesse mapa a gente vai entender, né, melhor como se deu esse processo de colonização, as regiões colonizadas por cada ilha, foi colonizada por os europeus, né, por exemplo, a colonização aqui que a gente observa aqui a holandesa, a colonização francesa, a colonização espanhola e a colonização britânica. Então a gente observa aqui que essa maior parte, né, dessas ilhas do Caribe, elas foram colonizadas, né, pela colonização espanhola, né? E a gente observa aqui, por exemplo, aqui a colonização britânica. Vamos observar a parte amarela aqui, a colonização francesa, e outra parte, né, pouco, né, a gente observa é a colonização holandesa. Então, o mar é dos piratas, né? Então, quando a gente observa que o mar é dos piratas, de acordo com essa que a gente observa aí nessa organização, né, ou seja, desse processo de colonização, né? Então, escondido, né, nas ilhas, os piratas eles ficavam de tocaia, né, aguardando a frota espanhola, né, regressar à Europa, e atacavam, né, os navios que se afastavam, né, da sua rota. Apoderavam-se, né, dos carregamentos, né, de ouro e prata e até dos navios, né, por vezes, né, sequestrava a tripulação e exigia um resgate para libertá-los. Ou então, como eram mais frequentes, né, matavam todos os prisioneiros. O Capitão Kidd, né, foi um dos maiores piratas dessa época, né, no caso da pirataria praticada, né, no Atlântico. Pilhou várias vezes, né, a frota espanhola e combateu, né, piratas franceses e saqueou até navios ingleses, né. Os lucros, né, de cada ataque era altíssimo, né. Além de saquear as frotas, vários piratas, né, passaram a tomar dos espanhóis as pequenas Antilhas, né, mas logo conquistaram algumas ilhas maiores, né. Já os holandeses, né, tomaram algumas ilhotas, né. Os ingleses tomaram a Jamaica. Os franceses, né, tomaram as pequenas ilhas, né, de Guadalupe e Martinica. E depois, né, conquistaram o lado, né, ocidental, grande ilha, né, de São Domingos. Capitão Kidd, né, andou muito
pela Jamaica, onde fundou, né, uma base de operações para saque marítimo, né, como a gente observa aqui, ou seja, o processo de colonização das ilhas, né, do Caribe no século XVII. Que a gente vai observar esse mapa, né, a gente está observando as colônias inglesas, né, na América do Norte no século 17, que a gente vai observar as colônias inglesas, né? Então a gente observa aqui de certa forma é o limite, né? Ou seja, a conhecida, denominada, né? As 13 colônias, né? Que a gente vai até chegar que a gente vai entender um pouco, né? Começando, né? A pirataria, né? Ao açúcar, né? Então, seja a pirataria ao açúcar, né? Era a conquista, né? De algumas ilhas do Caribe por holandeses, franceses e ingleses. Foi dividida, né? E a Espanha, né, foi obrigada a reconhecer essa derrota por meio de diversos tratados. Os novos donos das ilhas, né, começaram a investir nas plantações de cana-de-açúcar, pois o solo, né, e o clima da região era favorável a esse cultivo. Companhias de comércio, né, e investimento particulares compraram terras, né, financiando a construção de engenhos de açúcar. Com a proporção das ilhas, né, já havia sido dizimada, né, pelos espanhóis, a solução para a mão de obra foi o tráfico, né, de africanos escravizados. E o outro ponto, né, que a gente vai observar, quem colonizou, né, a América do Norte, né? Ou seja, o norte da América, né, também pertencia à Espanha, mas só no papel, com exceção, né, do México, da Flórida. Os espanhóis, né, não se aventuraram na região. Já era, né, custosa colonizar o sul, rico, né, em metais preciosos, e defender as ilhas do Caribe, né? A Espanha deixou a América do Norte haver navios, né, ou seja, navios estrangeiros. Os ingleses, né, Walter Raleigh esteve por ali em 1584 e fundou a Virgínia, mas não deu continuidade, né, ao povoamento. Os holandeses fundaram um forte em 1625 para comprar peles, né, de animais que os indígenas, né, caçavam. Chamaram, né, o lugar de Nova Amsterdã. Em resumo, né, os europeus tiveram menor interesse em colonizar a América do Norte, em especial as regiões mais ao norte, né? E isso se deu em grande medida, né, pelo clima temperado, inadequado às lavouras de cana de açúcar, né, cacau ou tabaco, né, principais produtos coloniais, né, enviados para a Europa, né? E a colonização inglesa, né? Como foi esse processo de colonização inglesa? Foi nas regiões sulinas, né, da América do Norte, cujo solo, né, e clima eram mais adequados às lavouras tropicais, que os ingleses fundaram, né, suas primeiras colônias. O rei da Inglaterra, né, autorizou diversas companhias, né, a organizar a colonização, né, da Virgínia. Em 1607, né, fundou-se a cidade, né, de Jamestown, né, a primeira que os ingleses, né, criaram na América do Norte. A partir da Virgínia, outras colônias, né, surgiram no sul do continente, né? E em 1620 iniciou-se, né, o povoamento, né, ao norte da Virgínia, por iniciativa, né, dos puritanos, calvinistas ingleses, perseguidos, né, pela coroa no século XVII. E eles dirigiram, né, para lá para realmente morar e não para produzir artigos, né, de interesse do comércio internacional. E aqui, né, as 13 colônias, né, como a gente observa aqui no mapa, né, ou seja, as 13 colônias. E as 13 colônias, né, os ingleses fundaram as 13 colônias na América do Norte, todos eles gozavam de grande autonomia, né? Cada uma delas tinha, né, uma assembleia de representantes, né, dos colonos que decidiam o que melhor lhes convinha, né? Eram, em sua grande maioria, protestantes, né? Mas também havia, né, católicos. Na Nova Inglaterra, né, predominaram os puritanos. Os chegaram, né,
em Mayflower, né, ficaram conhecidos como país peregrino, né? Mais tarde, a coroa inglesa, né, incorporou a colônia e passou a nomear governadores, né, sem esvaziar, contudo, o poder das assembleias locais. Como a gente observa aí nesse mapa, né, aí indica, né, a localização de cada uma das 13, né, colônias inglesas, né, no litoral atlântico na América do Norte, né, como a gente pode observar aqui, as 13 colônias inglesas aqui nesse mapa, a gente observa. E aqui a gente vai observar a questão dos refugiados do norte, né? Ou seja, refugiados a comerciantes, né? Na colônia do norte. Nessa imagem que nós observamos aqui, ou seja, os colonos, né? Peregrinos, puritanos, imigravam, né? Da Inglaterra para a América, né? Em busca, né? De liberdade religiosa, né? Isso aqui é uma gravura do século XIX, né? De uma coleção particular. Então, de refugiado a comerciante nas colônias do norte, né? Então, o que a gente pode entender sobre essas questões, né? Então, aqui a gente vai observar que os povoadores, né, da Nova Inglaterra, em geral, né, fugitivos, em perseguições religiosas, né, como a gente viu, de refugiados a comerciantes, passaram, né, por muitas dificuldades no início da colonização. Né? O solo rochoso não facilitava, né, a agricultura, e os ataques, né, dos nativos tampouco contribuíam, né, para a fixação dos colonos no novo território. Trabalho duro, né, inverno rigoroso, né, e vizinhança, né, hostil. Na virada do século XVII, né, para o século XVIII, a economia, né, da Nova Inglaterra, até então baseada em uma agricultura de subsistência, né, trabalhada pelas famílias e colônios, né, ficou mais dinâmica. E o puritanismo, né, dos colonos ajudava bastante, né, pois sua doutrina, né, um tipo de calvinismo, né, valorizava o trabalho e consideravam, né, a prosperidade, né, um sinal de graça. Né? Então, os colonos do norte, né, montaram oficinas e manufaturas, né, e produziam rum para trocar por escravos e depois vendê-los nas Antilhas ou nas colônias, né, do sul. E também criaram, né, uma indústria naval, né, para o comércio no Atlântico, né, seguindo o exemplo, né, da metrópole inglesa. Né? Também desenvolveram a pesca da baleia e, inclusive, né, a questão também dos transportes, né, do açúcar, né, produzido nas Antilhas para os portos ingleses. Né? E a gente observar aqui também a questão dos celeiros, né, da América e as colônias do centro. Né? Como era esses celeiros, né, da América, né, relacionados às colônias do centro. As colônias centrais, né, também se voltaram, né, para o comércio, mas neste caso, né, para um comércio, né, de grão, como trigo, cevada e milho, que eram, né, vendidos, né, para os colonos, né, da Nova Inglaterra e das colônias, né, do sul, ou seja, vendiam para o mercado interno. Por essa razão, essas colônias, né, foram chamadas, né, de celeiro da América. Ali trabalho familiar em pequenas, né, propriedades foi dominante, mas também, né, havia trabalhadores assalariados, né, em um tipo, né, de servidão, mais frequentemente utilizado nas colônias do sul. Né? Ou seja, que a gente entendeu aqui um pouco, né, do que dos refugiados comerciantes, né, na colônia do norte, e os celeiros, né, da América, né, os colonos do centro. Que a gente vai observar, né, o tabaco e a escravidão nas colônias do sul. Ou seja, aqui nessa imagem que nós observamos, né, aqui a plantação, né, de tabaco, né, de gravura, né, ou seja, do século XVIII, né, em uma fazenda da Virgínia, né, o produtor
e seus, né, assistentes, né, observam a preparação, né, das folhas de tabaco que serão, né, despachados para a Inglaterra em navios, né, que a gente observa a questão da produção, né, do tabaco. E a gente observando, né, aqui, né, o tabaco e a escravidão, as colônias do sul, né, nós vamos observar que a base, né, da economia nas colônias do sul da América do Norte foi, né, parecida, né, com as das Américas espanholas portuguesas, estruturadas, né, de acordo, né, com o sistema colonial. As lavouras, né, de tabaco e algodão eram voltadas, né, ao comércio externo, ou seja, nelas trabalhava, né, mão de obra escrava. O cultivo, né, do fumo e do algodão, né, foi introduzido, né, na agricultura deles, né, nos costumes deles entre o final do século XVII e início do século XVIII, né, estimulou a expansão da escravidão africana e a utilização, né, de uma forma de trabalho forçado, também usado, né, como celeiro, né, na América, os servos por contrato. E os servos por contratos, né, eram a maioria europeus que sonhavam, né, enriquecer na América, mas que de tão pobres, né, não tinha nem mesmo, né, recursos para pagar a viagem, né, ao novo mundo. Então era comum, portanto, que nesses casos, né, as companhias de comércio, passagem, né, a passagem de ida a trabalhadores da América, né, depois repassavam seus custos, né, para algum proprietário, né, de terra interessado em sua mão de obra, né? Então aqui a gente pode entender melhor sobre essa questão da escravidão, né, nas colônias do sul. Aqui a gente vai observar o comércio, né, de peles, né, com os nativos, né? Ou seja, a colonização da região, que hoje corresponde ao Canadá. Ela foi iniciada, né, pelos franceses na segunda metade do século XVI. Em 1613, né, mercadores e nobres ricos criaram, né, uma empresa, né, para investir na região, que passou, né, a ser a chamada a Nova França. Né? Então, o que foi a Nova França? Né? Ou seja, o objetivo dos colonos que se estabeleceram nessa região era comercializar com os nativos peles, né, de animais, como a do castor, né, que passaram a ser muito utilizados e valorizados na Europa no século XVII, né, para a confecção de roupas de inverno, chapéu, transformando-se, né, em uma verdadeira moda. Né, e a troca de peles, os colonos ofereciam aos nativos, né, armas de fogo, pólvoras, balas de fuzil, machados, facas, cobertores de lã, produzidos, né, nas manufaturas europeias. O volume desse negócio, né, era imenso. Né? No final do século XVII, a Nova França chegou a exportar 400 toneladas, né, de peles para a metrópole. Então, aqui a gente pode observar a questão dessa Nova França. Né? E aqui a gente vai ver a questão indígena, né? Ou seja, em pé, ou seja, indígena em pé de guerra, né? Como a gente observa aí. Então, o que é que nós podemos observar a questão indígena, né, em pé de guerra, né? Nessa imagem, né, como a gente observa, são os nativos, né, americanos comercializando peles, né, de gravura, como a gente observa aí nessa imagem. Então, as relações entre os nativos, né, da América do Norte e os europeus, né, variavam, né, entre o comércio e a guerra. Os principais grupos indígenas, né, eram os algonquinos, né, e os dos iroqueses, né, cada qual com diversas, né, ramificações. Os algonquinos, né, viviam na região nordeste dos Estados Unidos atuais. O iroquês, né, também vivia ali, mas eram mais numerosos, né, na região dos Grandes Lagos, em especial perto, né, do lago Ontário. Né. Os dois grupos, né, eram excelentes caçadores, né, e pescadores, além, né, de praticarem a agricultura, né, de hortaliças e legumes. A colonização francesa, né, na América do Norte foi menos
intensa, né, de que as inglesas, pois limitou-se, né, ao comércio de pele. A colonização inglesa foi desde o início baseado no povoamento, né, e na ocupação de terras pelos europeus. A maioria dos nativos, né, mantinha distância dos ingleses e com frequência, né, o atacavam. Os iroqueses, né, não gostavam, né, dos franceses, porque eram amigos, né, de seus inimigos. Por isso, né, sempre apoiaram, né, os ingleses nas guerras contra os franceses. Aqui a gente observando essa questão, né, do tabaco, né, escravidão e as colônias do sul, comércio de pele com os nativos, a Nova França e indígena, né, em pé de guerra. Que a gente vai estudar sobre, observar aqui um pouco sobre como foi, né, as rebeliões, né, indígenas, né, que a gente observando aqui nessa imagem, né, ou seja, como foi as rebeliões indígenas. Houve vários embates, né, entre os aluquinos, né, e colonos ingleses, desde 1637, mas a maior revolta ocorreu em 1763, liberados, né, por Pontiac, né, um chefe aluquino, né, do grupo Otaiá. Né. Os nativos tomaram 8 fortes, né, dos colonos. Os guerreiros, né, de Pontiac só foram, né, derrotados em 1769, né, é atribuída a Pontiac a frase. Eles vieram, né, com uma Bíblia em sua religião, roubaram nossa terra, esmagaram nosso espírito e agora nos dizem, né, que devemos agradecer ao Senhor por sermos salvos. A gente observando, né, essa questão aqui, né, das rebeliões indígenas. E aqui a gente observa, né, o trágico fim, né, de William Kidd, né. Então, quando a gente observa aqui, né, ou seja, o Capitão Kidd, né, ou seja, no final do século 17, né, William Kidd caiu em desgraça, assim, né, como vários outros piratas. No caso do Oriente, né, a ação de Kidd contrariou, né, os interesses, né, da companhia mercantil, que tinha um monopólio, né, do comércio na região. Preso pelos ingleses, Kidd, né, foi julgado em 1701, né, por vários assassinatos e ações, né, de pirataria. Mas o que poderia, né, esperar, né, de um pirata, né? Ele, né, que por décadas pirateou, né, com apoio, né, da coroa, de repente tornou-se, né, réu no tribunal da mesma coroa e foi, né, condenado à morte, né, à forca. A corda, né, se partiu na primeira tentativa e Kidd, né, insultou, né, os carrascos, né, na hora final, dizendo, né, que ninguém acharia seus tesouros, né. Seu cadáver, né, foi untado de alcatrão e pendurado, né, em um poste, né, na beira do rio Tamisa, né, para assustar os piratas que ainda, né, teimavam em saquear os mares. Sinal, né, dos novos tempos, né, quando as metrópoles optaram, né, por investir no sistema colonial por meio de grandes, né, companhias defendendo os monopólios, né, a pirataria, né, então virou crime. Então, galerinha do 7º ano, né, essa foi mais uma aula de história. Até a próxima aula. Bons estudos!